Iremos ler 2 de Coríntios, capítulo 3, do versículo 2 em diante. Iremos ler do 2 até o final. Olha, vou começar do 1 logo, ficou o pacote completo. Lemos o capítulo inteiro. Amém? Diz assim: porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do rosto, o qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Pai Santo, Pai Eterno, Pai querido, obrigado a Deus por esse momento, por essa porção da Tua Palavra. E mais uma vez, Senhor, estamos na mesma situação. E é maravilhoso que seja assim, para que sempre a honra e a glória sejam para Ti. Ó Senhor, Tu sabes, ó Deus, que não há capacidade em mim. Tu sabes, Senhor, que não é possível ao homem. Mais uma vez estamos dependentes de Ti. Não há outra forma, não há outra maneira. Sem Ti, nada podemos fazer. Por isso, humildemente, Te suplicamos que Tu venhas falar aos nossos corações. Ó Senhor, porque precisamos de ouvir a Tua voz. Este povo que veio aqui nesta noite não veio para ouvir a voz do homem,
não veio para ouvir os meus pensamentos. Ó Pai, este povo que veio nesta noite, essa pessoa que clicou neste vídeo, nesta hora, também não clicou para ouvir a voz de homem. Ó Senhor, só Tu tens as palavras da vida eterna. Ó Pai, fala conosco mais uma vez, te suplicamos, porque quando Tu falas, os montes estremecem, a alegria se estabelece, a vida se cria, a paz, a renovação, quando Tu falas, ó Pai, o nosso coração se enche. Quando Tu falas, ó Pai, a liberdade acontece. Te suplicamos mais uma vez, por favor, fala conosco nesta noite, e a Ti seja a honra e a glória e o louvor para sempre. Amém. Uma das coisas que me chama a atenção nos últimos dias e nessa mensagem é o quanto as pessoas não valorizam a nova aliança. E Paulo começa dizendo algumas coisas importantes aqui, que vale a pena destacar. No 2 ele já fala assim: vós sois a nossa carta escrita, vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida pelos homens. Aqui Paulo está dizendo, irmãos, em outras palavras, que nós somos a Bíblia do mundo, nós somos uma Bíblia ambulante. Ou não? Depois, e ele fala, e foi ministrada não com tinta, no 3, mas com o Espírito de Deus, não em tábuas de pedra, como foi na lei, mas nas tábuas do coração de carne, como foi falado pela manhã. Conhecimento de Deus em nossos corações. Depois ele fala que em Cristo temos tal confiança em Deus. Em quem? Em Cristo. No 5, ele fala com muita clareza, não que sejamos capazes, mas ele fala, a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. A Ele a glória e o louvor. No 6, ele fala, e por isso Ele nos fez capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ponto é esse. Muitos hoje, mesmo na nova aliança, são ministros da velha, na letra. E você percebe rapidamente como não valorizam a nova aliança. E tem pessoas achando maravilhoso tocar um chofar, achando que o chofar atrai o Espírito Santo, o que é uma tremenda heresia. Pessoas que acham maravilhoso colocar a estrela de Davi. A Bíblia não fala que aquela estrela é de Davi, não tem nenhuma. A única estrela que a Bíblia fala que é da estrela de Renfã. De Davi não há registro na Bíblia que é a estrela de Davi. E para você ter uma noção, como eles valorizam muito mais a velha aliança, tem pessoas colocando a arca do concerto dentro da igreja, o que é uma abominação. E ele começa a dizer aqui, aí Paulo começa a falar. Estamos entrando devagar, só para se ter uma noção, ter um termômetro, como aquilo que Paulo está falando aqui, está acontecendo agora. E ele diz, mas gente, no 7, mas se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, que vem em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, a lei foi transitória, irmão. 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito?
Só que para muita gente, eles acham que a glória maior é a da lei. Em Hebreus fala que se um animal tocasse o monte, seria apedrejado. E algumas pessoas pensam que aquilo ali era maior. Agora, olha o que fala no versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, não que não tenha sido glorioso, foi glorioso. Ele diz a parte B do 9. Muito mais excederá em glória o ministério da justiça. E a conta é fácil de fazer. Que isso aqui que foi glorioso, foi selado com o sangue de um cordeiro. Imagina a nova aliança que foi selada com o sangue de ser humano. Só que não foi um ser humano comum, foi selada com um ser humano, Jesus Cristo, homem, o Filho de Deus. Não tem como nem colocar numa balança para tentar saber o que é maior. A nova aliança é muito mais gloriosa, muito mais importante e poderosa do que a velha. Mas se percebe claramente que as pessoas ainda vivem na graça, aprisionadas na lei. 10. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque o que era transitório foi para a glória. Muito mais é em glória o quê? O que permanece, irmãos. Muito mais é em glória o que permanece. Aí ele fala no 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E lá em Hebreus fala, temos ousadia para entrar no santuário, irmão, nós temos ousadia para entrar. No 13 diz assim, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para aquilo, para o fim daquilo que era transitório. Tem gente que usa véu até hoje, irmão, na igreja. E aqui está dizendo, não pomos o véu. Eu não sei, o véu está tão cobrindo a mente dele que ele acha que tem que usar véu na igreja ainda. Agora olha o 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, Cristo abolido. E até hoje, quando Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem, o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E quando nós percebemos que o véu ainda está no coração deles, porque eles agem como na lei. Então a gente vamos meditar muito nesse véu. Irmão, vamos entender o véu. A palavra fala que quando Cristo morre, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Observe que não foi de baixo para cima. Se fosse de baixo para cima, eles iam falar, eles fizeram aí alguma armação, não foi de alto a baixo. Vale a pena dizer que aquele véu não era esse véuzinho que a gente está aqui na igreja não, tá, irmão? Era um véu, era muito grosso. Agora, o que representa aquele véu rasgado? É que não há mais separação entre o homem e Deus. Que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Vamos entender, vamos observar se alguns entenderam que esse véu foi rasgado. Bom, antes desse véu rasgado, olha como funcionam as coisas. Amados, o acesso ao templo não era para todo mundo. Só quem oferecia os sacrifícios era os sacerdotes, e uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Então, na visão de algumas pessoas, esse véu ainda não foi rasgado. Por quê? Tem gente entrando no Evangelho
E ao invés deles serem ensinados a se relacionar com o Senhor, eles ainda estão com o véu cobrindo o coração deles. Porque ao invés de se ensinarem as pessoas a serem cheias da unção do Espírito Santo, eles falam assim, ó, irmãos, eles não entendem que aquele azeite que era usado lá na lei, agora, para nós, representa o que, amados? O Espírito Santo. Aí, ao invés de ensinarem pela palavra a serem cheias do Espírito Santo, o que eles fazem? Ó, venham na semana que vem, que eu vou dar um vidrinho de azeite para vocês. Vem na semana que vem, que eu vou dar um lencinho ungido para vocês. Vocês não têm acesso ao Pai. Eu que eu sou o cara, é que eu tenho lá o acesso ao Pai e vocês vão comer na minha mão o tempo todo. Para algumas pessoas, o véu não foi levantado. Venham na semana que vem, que eu sou o cara, eu vou lá subir o monte, orar por vocês, e vocês vão vir aqui que eu vou botar a mão na cabeça de vocês para resolver o problema. Percebe? Eles estão na graça, só que estão aprisionados na lei. Aí quando você não prega a palavra, onde não se prega a palavra, o Espírito Santo não tem compromisso. Porque o Espírito Santo, irmão, ele não vem fazer turismo na igreja, não. O que Jesus falou? Olha, eu vou embora, mas vamos enviar o Consolador. O que ele vai fazer quando ele vier? Ele vai fazer vocês lembrar de tudo que eu falei para vocês. Ele irá instruir em toda a verdade. Se não pregamos a palavra, ele não precisa de vir. Vem para quê? Se a função dele é manifestar, explicar a palavra, interpretar a palavra. Então não há motivo para o Espírito Santo vir. Só que há um problema sério. Aqui está dizendo que onde está o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, a liberdade, no 17. Por isso que vemos hoje muitas pessoas aprisionadas na lei e nos pecados da carne. Porque o Espírito Santo não se manifesta na vida dela, porque o Espírito Santo não vem fazer turismo, ele vem para assar o cordeiro, como era assado o cordeiro na Páscoa, ele vem para assar, cozer, para você poder se alimentar da palavra. Então, nós observamos que pessoas estão na graça aprisionadas na lei, porque pela ausência do Espírito Santo, aí começa a se inventar um monte de coisas para chamar atenção. Festa da camana, festa da primícia, e por aí vai. Ou tem que chamar algum cantor famoso, tem que fazer alguma coisa pirotécnica para agradar o povo. Aí a pergunta é, eles não entenderam nada. Irmãos, do que adiantou Jesus verter o seu sangue lá na cruz, para que o véu do templo fosse rasgado de alto a baixo, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai? Se eu, em vez de ter acesso ao Pai, eu fico indo atrás de objetos ungidos. Não adiantou nada. Para essas pessoas, o véu ainda está por se levantar. Para essas pessoas, o sacrifício de Cristo foi vã, porque eles querem continuar vivendo como na lei. Eles não entendem que se fosse por relacionamento de Deus com o homem ser igual na lei, não precisava de Jesus morrer. Como que se percebe que algumas pessoas estão aprisionadas na lei? Simples, irmãos. O que mais nós vemos agora é o quê? Coach evangélico. Palestra para ensinar pessoas. Não, veja bem, amados, eu não sou contra que se tem uma palestra sobre gestão financeira. Eu não sou contra que as irmãs, entre elas, promovam palestras entre elas,
para aprender alguma coisa. O problema é quando reduzimos o evangelho a só isso. Como se o evangelho da graça fosse igual na lei, que era só instrução e punição. Precisamos entender, amados, que na lei o evangelho era como se fosse somente a lei e o medo da punição. Na graça, quando o véu do templo é rasgado de alto a baixo, quando temos comunhão com Deus, nós cumprimos a lei de Cristo, não por medo de punição, porque nós temos liberdade para vencer a carne. É diferente. Não é igual como era no Velho Testamento. Então você percebe que algumas pessoas ainda estão, o véu ainda está cobrindo o rosto deles, porque eles reduzem o evangelho a simplesmente a uma aula de boas maneiras. Palestra para os filhos aprender a obedecer os pais, palestra para as mulheres obedecer os maridos, palestra para as pessoas, palestras e palestras e palestras, mas esquece que está escrito no livro das cartas de João, as epístolas de João: vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo e não necessita de vos ensinar coisa alguma. A nova aliança, irmãos, a instrução é menor, a unção é maior, o caminho se encurta. Quando ao invés de você transformar o evangelho numa aula de boas maneiras, você ensina as pessoas a serem cheias do Espírito Santo. Por que hoje os casamentos têm tantos problemas? O relacionamento entre pais e filhos tem tanto problema? Por falta da presença de Deus. Mas como que é a presença de Deus? É simples, irmãos. Ele deixou para nós a sua palavra, o Espírito Santo e o poder do seu sangue. Quando nós vivemos uma vida onde Jesus está presente num casamento, é o esposo, a esposa, Jesus presente, muita coisa muda. Muita coisa se facilita. Quando as pessoas são ensinadas a nutrirem comunhão com o Espírito Santo, nós percebemos, irmãos, como as pessoas ainda estão aprisionadas na lei, vivendo na graça, que se formos no islamismo, uma criança de 10 anos já conhece o Alcorão todo. E nas igrejas, quantas pessoas, quantos filhos de crentes, irmãos, eu não vou nem falar de conhecer a Bíblia toda, não, de entender o que é o Evangelho. Aí, ao invés dele ensinar o filho a nutrir comunhão com o Espírito Santo, ele fala assim: vem cá, meu filho, que o pastor vai orar, vai passar azeite na cabeça de vocês, e vocês vão ficar tudo. Não vai, irmão. Não vai. Ainda, se entender que muitas pessoas ainda estão vivendo na graça, aprisionadas na lei, que alguns vêm para o Evangelho prisioneiro de alguma coisa como pecados carnais, homossexualismo e tal, bebida ou drogas, e acham que vão vir para a igreja e vão ficar libertas com um azeite ungido que vai passar na cabeça deles. Aí isso não acontece, eles falam: não, eu não acredito no Evangelho, não. Eu fiquei 1 ano indo na igreja, o pastor passando azeite na minha cabeça, e eu não consegui me libertar do homossexualismo, da droga, da prostituição. Pois é que infelizmente esse pastor, o véu está
está cobrindo o rosto dele. Ele não entendeu que ele não tinha que ensinar você a vir buscar objetos ungidos. Ele tinha que ensinar você a se relacionar com o Espírito Santo. Porque temos ousadia para entrar no santuário. Não existe libertação onde não há o Espírito do Senhor. Aqui está escrito no 17, onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Onde está o Espírito do Senhor? É só aqui no pastor? Não, irmão, é em você. O que adiantou ele verter todo o seu sangue, se eu falo para você, que para você se libertar, você vai ter que pegar um objeto ungido, ao invés de ensinar você a se relacionar com Deus. Percebe, irmãos? Como tem pessoas vivendo na graça, aprisionados na lei. Nós percebemos que as pessoas ainda estão aprisionados na lei, porque eles não entendem. Irmãos, eu não estou falando coisa que você tem que entrar numa faculdade. Não. Eles não entendem o básico do Evangelho. Que o ponto alto, irmãos, do Evangelho foi a reconciliação. Aquilo que não havia. Quando olhamos para o Evangelho de algumas pessoas, amados, eu não estou dizendo que não temos que respeitar lideranças. Não é isso que eu estou falando. Respeitar os nossos pastores. Eu estou falando, irmãos, é que o véu do templo foi rasgado. Não há mais separação entre nós e Deus. Aquilo que foi impossível pela lei, pela graça, nós conseguimos através do sangue de Jesus, através da comunhão com o Espírito Santo. Aí a pessoa fica um ano na igreja e não se liberta, porque ele aprendeu tudo, irmão. A campanha não sei de quê, o dia da libertação, só não ensinaram a ele que apesar dele ser um pecador, apesar de ter cometido um monte de coisa errada, pelo sangue de Jesus, ele é perdoado. E ele precisa começar a se relacionar com Deus. A visão, a ótica de algumas pessoas é a mesma da lei, irmãos. Porque era assim na lei. O povo não entrava para oferecer o sacrifício. Agora, olha o que fala em Romanos 12, versículo 1. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Isso é para quem? É para o pastor? Não! É para todos nós. Irmãos, a nova aliança, ela valoriza o ser humano, ela valoriza as pessoas. Eu fico observando pessoas que estão na graça, aprisionadas na lei. Por quê? Eles acham que as mulheres não são valorizadas. Irmãos, não existe no mundo nenhuma religião onde a mulher seja mais valorizada do que no Evangelho. A ponto que Paulo fala desta maneira, que para Deus não há diferença entre judeu, grego, servo, livre, macho ou fêmea, bárbaro ou cita, todos são iguais perante a Deus. Todos, irmãos. Sabe quando é que eu percebo que muitas pessoas não entendem a graça? Quando eu escuto alguém dizer assim, que o marido é o sacerdote da casa. Não, irmão, os dois são sacerdotes. O marido e a mulher, os dois. O marido pode ser a cabeça, sacerdotes são os dois. Quando eu vejo alguém demonstrando que a mulher não é valorizada na igreja, eu percebo que ele não entendeu nada. Sabe quando eu percebo que as pessoas ainda estão aprisionadas na lei? É quando alguém olha para a mulher e fala que a mulher
precisa ser valorizada na igreja, tendo o cargo disso, um cargo tal. Irmão, a mulher foi mais valorizada do que o homem. A palavra fala que Deus deu muito mais honra aos membros do corpo que tinha falta dela. Irmão, qual membro do corpo tinha mais falta de ter honra? As mulheres. Ou não? As mulheres. Não foi ela que deu o vacilo lá? Então ela ficou desvalorizada até certo ponto. Ué. Aí o que Deus fez? Você é homem, você é muito machão. Só que você não tem capacidade de gerar uma criança. Tu é muito macho, é muito forte, mas uma criança quem gera vai ser a mulher. Aí. Um homem não traz uma vida, mas uma mulher traz. Por inseminação artificial ela traz a vida. O homem não. Quer mais? Para você ter uma noção como na graça, na nova aliança, a mulher é muito, muito mais valorizada. A primeira que veio Jesus foi uma mulher. A que não anunciou que ele ressuscitou foi uma mulher. Deus deu mais honra. Agora tu quer ver agora a cereja do bolo? A mulher salvar-se-á dando luz a filhos. Não é a luz de engravidar não, irmão. Sabe que luz a filho? Aqui, ó. A mulher recebeu do Senhor a incumbência de preparar os homens que seriam os pastores do futuro. Sabe quem me ensinou o evangelho? E toda hora que eu penso na minha mãe, eu me lembro de algum versículo que ela falava, foi minha mãe, não foi meu pai. É a mulher que fica em casa, irmão. Olha que honra que a mulher tem, irmão. Não que o pai não tenha obrigação. Mas a mulher que fica em casa, irmão, com o filho, ela tem mais tempo. Porque se alguém achar que quando a palavra fala, a mulher salvar-se-á dando luz a filhos, então não é mais graça, é sacrifício. Então a mulher vai atrás, quanto mais eu engravidar, mais eu vou ser salva. Aí Jesus morreu à toa. Claro que não é isso que o texto está dizendo. Então, amados, como que alguém pode sonhar que a mulher foi desvalorizada na nova aliança? Não, irmãos, ao contrário. A mulher foi supervalorizada, tendo a incumbência de formar estes que serão os pastores do futuro. Dá uma olhadinha na igreja então, irmão. Quantos homens tem, quantas mulheres tem? Sempre é mais mulheres. Elas sempre chegam primeiro. Elas têm mais sensibilidade. Percebe como há pessoas vivendo... E o pior, irmãos, que parece que eles lavam a mente das mulheres, dizendo para a mulher, não, a mulher tal, você não é ninguém, a mulher para ser a tal... Não estou dizendo que a mulher não possa fazer uma faculdade, tá? Não estou dizendo que a mulher não possa trabalhar, nada disso. Entenda minhas palavras para você interpretar o contrário. Mas nada é mais glorioso, irmão, do que você ser aquela que vai formar os missionários, os pastores, os obreiros do futuro. Está nas tuas mãos, você gera no seu ventre, você instrui a cada dia. Irmãos, se eu não tivesse tido uma mãe que me ensinasse as sagradas letras, como a avó Lloyd ensinou a Timóteo, eu não estaria aqui hoje. Agora, por que algumas pessoas preferem a lei ao invés da graça? Por incrível que pareça, fazer o errado sempre é mais fácil. Observe, é mais difícil ser um policial honesto do que corrupto. É mais difícil ser um político honesto do que corrupto. É mais difícil ser um médico honesto do que um médico corrupto. E a coisa não muda.
Tem pessoas que têm medo de falar algumas coisas, tipo, que você tem acesso à graça. Ele tem medo do crente crescer muito e ir embora. Ou crescer mais do que ele. Por isso algumas lideranças não querem falar. Não quer ensinar as pessoas a se relacionar com Deus. É muito mais fácil eu dizer que ungido é só o pastor e te diminuir para te dominar. É muito mais fácil um líder dizer que ele tem acesso ao Pai e você não, para que você dependa dele. Aí uma semana ele vem para pegar o azeite de Israel que você trouxe, na outra semana ele vem pegar a terra de Israel que você trouxe e vai comendo na mão dele a vida inteira. É mais fácil de dominar. É muito mais fácil eu pregar na lei que se você não dizimar você está amaldiçoado e você ser obrigado a dizimar, senão você é chamado de ladrão, do que eu pregar o dízimo na graça. Que alguém pensa que nós não pregamos contra o dízimo, irmão. Só que a nossa referência é Abraão. Ninguém mandou Abraão dizimar. Ele dizimou por amor. Só que muitos querem viver na lei, porque na lei é mais fácil. Eu falo, se você não dizimar, você é ladrão. Aí, o pastor pode gastar o dízimo da igreja de qualquer maneira que você está obrigado. A tua parte é só dizimar. Percebe? Agora, se eu falo que se você for dizimar, a palavra fala que nós somos benditos com o crente Abraão. A palavra fala que Deus anunciou primeiramente o evangelho a Abraão. Então, sendo bendito com o crente Abraão, você vai ver o quê? Não havia lei para Abraão dizimar. É essa a nossa referência. Você não é obrigado a dizimar. Você tem ali o exemplo. Aí você faz as contas, né? O que você acha? Mas se a tua fé não alcançou, roubando você não dá. Mas aí é muito difícil, né? Porque aí o camarada não vai querer dizimar. Só quando o cara crescer espiritualmente que ele vai dizimar. Ué, problema? Você não pode queimar etapas. Você não pode alterar a palavra. Agora, na lei é facinho, né? Eu dou uma disparada de Malaquias 3:10. A igreja, os pastores ficam cada vez mais milionários. A maioria dos pastores do Brasil são milionários, irmão. Se o dinheiro dos pastores milionários do Brasil fosse usado para fazer hospitais para a igreja não dependeria de usar o serviço público. Eu estou falando só o dinheiro dos pastores milionários do Brasil. Tem uma noção? Escolas. Então muitos querem pregar a lei, quando se fala de finanças, porque é muito mais fácil. E ela vai celebrar tão grande que alguém fala assim, não, irmão, a minha obrigação é dizimar. O que vai fazer com o dinheiro? Não, irmão, você é parte do corpo de Cristo. Você tem direito de saber, sim, do que é feito do teu dinheiro. É o teu suor que está ali. Você é parte do corpo, você tem direito de saber. Mas na lei é mais fácil. Por isso que eles preferem a lei. Por isso que eles preferem ficar prisioneiros da lei, em vez de viver a liberdade da graça. Porque aí ele dá um checkmate. Ele dá um checkmate nas pessoas. Só que não é isso que a Bíblia fala, quando se fala de dízimos. O que a palavra fala, que a nossa referência é Abraão. E cada um contribua conforme que tem no seu coração. E conforme a medida de fé. Você tem fé que você vai dizimar X, amém? Agora, se você vai dizimar e ficar com medo que não vai, não faça isso. Vá devagar, tenha paciência consigo mesmo. Mas só que dessa forma é mais difícil, né, irmã Neisa? Porque aí diminui a renda. Não, irmão. Essa conta é a conta mais difícil mais boba que a gente faz. Sabe por quê? Quando você prega a nova aliança,
Você pode até diminuir a arrecadação. Pode. Só que você aumenta a quantidade de pessoas libertas. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia da palavra, ela vai atrair outra. O que vai acontecer? Vai aumentar o número de crentes. E aí a arrecadação aumenta na quantidade, não oprimindo as pessoas. Conseguiram entender? Quando você prega a palavra como ela é, você pode até diminuir a receita da igreja. Mas como você está ensinando a palavra pura como ela é, essa pessoa cheia da palavra, cheia do Espírito Santo, ela vai ter um imã, ela vai atrair as pessoas para a igreja e vai aumentar a quantidade. E aumentando a quantidade, aumenta-se a receita de uma maneira espiritual. Não de uma maneira persuasiva, maligna, de você falar, se você der X, você vai ser abençoado. Quantos deram X e nunca foram abençoados na igreja e não tiveram onde reclamar? Percebe, amados? Por quê que muitos estão aprisionados na lei? Porque acham mais fácil. Só que eles não percebem, irmão, que quando alguém adultera a palavra, vive na nova aliança, aprisionado na lei, na velha aliança, ela também é vítima do que prega. Se você trabalha com mel, ou mexe com mel, você acaba melado. Não tem jeito. Se você mexe com fogo, você pode ficar queimado. E se você prega a palavra adulterada, a primeira vítima da palavra adulterada é você. E como é que se percebe isso? Simples. Olha aí no noticiário a quantidade de pastores que estão em depressão ou se suicidando porque querem pregar na graça a velha aliança. Porque acha que é mais fácil. Não, irmãos, eu não estou aqui querendo levantar a autoestima de ninguém, não. Eu estou te pregando a palavra. Você tem ousadia para entrar no santuário. Ah, pastor, mas eu sou tão pecador. Ah, eu falho tanto. Não é por mérito. Ah, mas eu ainda estou falhando muito nessa. Mas você está aqui para melhorar. À medida que você vai se relacionando com o Espírito Santo, Ele vai te moldando. Jesus não te trouxe, não te chamou para a sua casa, porque viu em você que você fosse uma pessoa boa. Ele te trouxe para a sua casa, que Ele encontrou em você, sabe o quê? Fé. Continua nessa fé, comendo a palavra, estudando a palavra, e a palavra vai arrumando aquilo que está desarrumado. E não deixe que o inimigo seta você, eu não vou orar não, porque eu cometi aquela falha. Não, se ajoelha, Senhor, eu não queria falar, eu falhei nessa área, mas eu creio no teu perdão, eu quero melhorar. O evangelho é isso. Eles colocam na mente das pessoas que existem super pastores que não cometem falha nenhuma, e você é um qualquer, e ao invés de você começar a se relacionar com o Espírito Santo, você fica o tempo todo dependente de um objeto ungido, de passar um azeite na tua cabeça. Eu não estou dizendo, irmãos, que você não possa orar por pessoas com imposição de mãos, não estou falando isso. Claro que o azeite não se tem motivo, irmãos, porque se você estudar o que é a velha aliança e a nova, você vai entender que aquele azeite que era usado agora representa o Espírito Santo, que não estava na época. O Espírito Santo só viria depois. O que Jesus falou? Eu vou, porque se eu não for, o Consolador não virá. Como que se percebe que hoje muitas pessoas estão vivendo na graça, aprisionadas na lei? Porque o que mais se procura hoje é pastores, pastoras, para pregar massageamento de ego. Pessoas no Evangelho, irmãos, vivendo em depressão e angústia. Olha que João escreveu: estas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra.
Trocando em miúdos, essas coisas vos escrevo, a Bíblia foi escrita para que você esteja alegre, ao invés de pessoas aprenderem a se relacionar com o Espírito Santo e viverem alegres, viverem confiantes. Não, eles ficam dando doses homeopáticas. Aí todo dia ele tem que ou assistir um vídeo na internet ou ouvir o pastor falar palavras para aumentar o ego dela. Ela não sabe o que ela é em Cristo. Ela não conseguiu entender quem ela é em Cristo. Mas por que assim é melhor? Porque assim a pessoa fica prisioneira a vida inteira. Tem que clicar lá no vídeo para assistir. Percebe? Eu gosto tanto de ouvir aquela pregação. Quando eu escuto aquela pregação, a minha autoestima vai lá em cima. Aí quando acaba a pregação, a autoestima vai embora. Aí amanhã tem que ouvir de novo. É um bebezinho. A gente não fica todo dia: papai te ama, meu filhinho. Papai te ama, minha filhinha. Quando cresce, não precisa de falar tanto. Só em ocasiões específicas. Porque a tua filha, quando tem mais idade, ela percebe o seu amor. Entende como estamos na lei, na graça, aprisionados na lei? Pessoas, eu não digo no início do Evangelho, mas a vida inteira pessoas estão vivendo assim. Pessoas que estão tão aprisionadas na lei, que ao invés delas aprenderem a palavra, e a palavra nos dá confiança, a palavra nos dá intrepidez e coragem, sabe como é que elas aumentam a fé delas? Ouvindo pregações. Não, irmão, eu não sou contra contar testemunho, tá? Entenda bem, não me confunda. Porque às vezes a gente fala uma coisa de um jeito, entende de outra. Eu não estou contra se conta um testemunho. Eu acho legal. Eu gosto de ouvir testemunho. O problema é que tem pessoas que estão tão aprisionadas na lei, vivendo na graça, que fica querendo viver igual o povo de Israel no Egito. Ele viu as pragas serem derramadas sobre o Egito. Eles viram o mar se abrir. Quando faltou água, murmurou. Ninguém entrou na terra prometida. Tem gente, irmãos, que ele está tão menino na fé, e está tão aprisionado na lei, que ele quer a vida inteira ficar ouvindo pregações de pessoas dando testemunho de vitória, e quando ele ouve, ele dá glória, ele pula. Quando chega em casa, que ele dá de cara com um problema, ele trava. Tem uns que falam: eu não sei como é que é, né? Enquanto eu estou na igreja, eu tenho toda a fé. Aí quando eu chego em casa, a minha fé bate asa e vai embora. Porque testemunho de vitória é só para ter alegria. Para você ter experiência, instrução, é a palavra. É o estudo da palavra. Você percebe como as pessoas estão na graça, aprisionados na lei? Qual é o culto que mais eles querem? Libertação. Culto de vitória. Se eles entendessem que na nova aliança, o que vai fazer você triunfar é o conhecimento, então quem pensa dessa forma, pensa como na lei. O véu ainda está para se levantar, porque ele não entende que Israel viu milagres, e milagres não gerou fé. Daquele povo todo, só Josué e Caleb entrou na terra prometida. Para pensar isso, irmão. O que gera a fé em nossos corações é o Evangelho. E não havia o Evangelho ainda no Velho Testamento. Não havia o Espírito Santo ainda. Então o que adianta termos o Espírito Santo, termos a palavra, se vivemos como se estivéssemos na lei, procurando o objeto ungido? E o que adianta aquele sangue vertido na cruz, se continuamos a comer pela mão dos outros? Irmãos, olha como eu não estou aqui falando isso para levantar a tua autoestima, eu estou te mostrando o que a palavra diz. A função do pastor
Não é trazer o membro todo dia para comer o peixe que ele vai pescar. A função do pastor, do pregador, é ensinar o crente a pegar o anzol, pegar a rede e pescar. Esse é o evangelho. Percebemos como as pessoas estão aprisionadas na lei? Porque elas ficam querendo ouvir o dia inteiro testemunho de cura, de bênção na televisão ou na internet. Isso nos alegra, irmãos. Mas o que gera fé é estudar a palavra. Aí o camarada lê um versículo ou dois e conta a sua bênção. Amados, temos ousadia para entrar no santuário. Precisamos entender que se fosse por um relacionamento entre Deus e o homem ficar como era na lei, para que Jesus ia morrer na cruz? Ele morreu na cruz para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai, termos um tesouro em vaso de barro, termos a mente de Cristo, termos em nós a natureza divina, sermos participantes da natureza divina. O que é a natureza divina? Amor e santidade. Então, que nós possamos valorizar esse sangue, valorizar esse sacrifício e entender, temos ousadia para entrar no santuário através do sangue de Jesus. Não deixe que alguém diminua aquilo que foi comprado com preço muito alto. Amém? Esta é a palavra de Deus para nós nessa noite. Eu peço aos amados irmãos que por um minuto vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado porque Tu enviou o Teu Filho. Obrigado, ó Pai, que por causa desse sangue a humanidade não foi destruída. Obrigado por causa desse sangue temos acesso a Ti. Ó Senhor, que possamos sempre valorizar, ó Pai, essa comunhão gloriosa, que possamos sempre, Senhor, depender dessa comunhão, que possamos sempre entender que o véu do templo foi rasgado e que não há mais separação entre Deus e o homem, que possamos sempre ensinar a Tua palavra com integridade, para que através da Tua palavra vidas sejam libertas, almas sejam curadas, almas sejam edificadas. Obrigado por tudo. Eu sei que se não fosse aquele sangue, se não fosse aquele sacrifício, se não fosse o amor, não estaríamos aqui. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.